desde os anos 90, com Fernando Henrique, que se produziu esse conceito de miséria e de extrema miséria, né? Na verdade, anteriormente, a própria LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, que é de 1993, né? E que institui esse espaço público que a gente chama os conselhos municipais, né, estadual e federal e nacional de assistência social, que a partir de 88, da Constituição de 88, é bom a gente fazer essa retrospectiva. Ela deixa de ser uma, vamos dizer assim, uma ação assistencial ou uma ação assistencialista, né, que está muito presente na sua tradição, uma ação voltada para os mais pobres e uma ação que afirmou durante muitas décadas o clientelismo político, né? A gente sabe que essa política, ainda que depois de 88 ela tenha se tornado uma política de seguridade social, então ela compõe a política de seguridade social junto com a saúde e com a previdência social, mas ela está voltada para um segmento da população, exatamente aquele segmento da população que ficou fora da previdência social. É preciso lembrar que nos países, né, que construíram um estado de bem-estar social e que tem estado muito, vamos dizer assim, mal das pernas, né? Mas o norte capitalista, vamos dizer assim, que construiu essa experiência do estado de bem-estar social, ele não faz distinção entre trabalhadores formais e entre trabalhadores informais, até porque a informalidade é algo muito recente nesses países. O mercado de trabalho brasileiro não, produziu, né, nós temos na nossa história, né, muito mais trabalhadores informais do que formal. Talvez nós invertemos isso exatamente a partir de 2003. Sim. A partir de 2005, 2006, a gente começa a inverter essa lógica. E nós começamos, então, a formalizar a classe trabalhadora brasileira. Esses entram na Previdência Social, que é uma política de proteção social. Só que os nossos trabalhadores, e aí é bom lembrar que são trabalhadores, e geralmente são trabalhadores que trabalham muito, que têm uma jornada muito intensa, que têm baixas remunerações, mas por não ter os vínculos trabalhistas, eles estão, né, expulsos, eles foram expulsos, estão excluídos dessa proteção da Previdência. E a assistência social, ela entra como uma política compensatória, como uma política mitigadora e como uma política responsável por incluir esses, né, que estão fora de um conjunto de políticas públicas que não os acessam, né, e sobretudo da política de emprego e renda, né, para incluir essas famílias, essas mulheres, esses jovens, esses idosos, né, nas políticas públicas, ou seja, para que eles também sejam alcançados pelos direitos, né? Então são cidadãos, né, mas que não acessam esses direitos, porque esses direitos não são universais. Então eles ficam completamente desprotegidos. Então, por exemplo, quando você diz assim, e aí, a partir dos anos 90, por orientação do Banco Mundial, né, e os trocas, porque a gente fala muito do troca-troca com as elites representadas no Congresso Nacional pelos partidos, mas nós temos um conjunto outro de trocas, né, de imposições que são feitas e foram realizadas fortemente no final dos anos 90 e, sobretudo, nos primeiros governos Lula e Dilma, né? Que são das organizações multilaterais, né? Sobretudo FMI, Banco Mundial. Então, você tem que responder. Então, houve essa nova nomenclatura. Então, é um critério de renda que define quem é pobre, e quem define quem é extremamente pobre. Mas, se você for olhar com muito cuidado, e sobretudo agora com a elevação do custo de vida, dos aluguéis, né, da inflação recente, você vê que fica nas costas da família um peso muito grande, que o salário mínimo está longe, né, de dar conta, sobretudo de uma família, né, pensando, né, considerando que o salário mínimo foi pensado aí para 4 pessoas, né? Então, assim, a conferência, ela é um espaço soberano de participação popular. Então, de 2 em 2 anos,
Campos tem uma questão muito interessante. Nós somos um dos primeiros municípios a criar tanto o Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, quanto o Conselho de Assistência Social. Então, a nossa primeira conferência é de 95, nós estamos chegando à 15ª conferência. Então, são pouquíssimos municípios brasileiros, né, que estão chegando. Isso expressa um esforço coletivo. Acho que você estava falando de política, né? De fazer política, né? Pública, de pensar política pública. Esse critério não seria porque aumentou a pobreza em Campos, ele foi escolhido por isso, ou existe outra qualificação? Sim. Outro critério? Eu gosto de falar disso porque eu acho que a UF Campos e o curso de serviço social, né? Que fez 60 anos, completamos 6 décadas, né? O curso de serviço social da UF de Campos no ano passado. E eu acho que ele tem muito a ver com isso. Então, eu acho que importante. Logo depois da Lei Orgânica de 1993, então em 94 a gente já se articulava no município. Não só a UF, mas os assistentes sociais representados pelo seu conselho regional, né? As entidades. Campos, tradicionalmente, é uma cidade que acolhe, que abriga, né? Onde existem muitas entidades. Nós temos entidades aí centenárias, né? De assistência social. Então, assim, esse diálogo entre sociedade civil, movimentos, né? Movimentos sociais, representantes de trabalhadores, de usuários da política de assistência e também dos governos, né? Eu acho que também a gente tem que lembrar que o governo, nos anos 90, né? A gente estava ainda nos primeiros mandatos, né, do governo Garotinho, e diga-se de passagem que o primeiro governo Garotinho teve experiências e teve conquistas muito importantes, experiências democráticas, né, de diálogos políticos. Eu me lembro que nos conselhos sempre foram espaços de muito debate, né, mas acontecia o debate. É muito melhor quando ele sequer acontece, né? Então a gente tem que lembrar também que Bolsonaro canetou, né, a eliminação de um conjunto de conselhos, ou seja, de espaços de participação popular. Não eliminou o de saúde, o de assistência social e o de proteção dos direitos da criança, porque nós somos conselhos constitucionais, né? Então não dá para canetar. Então é muito bom o município poder oferecer à sua comunidade a 15ª Conferência Municipal de Assistência Social, e que nós possamos, então, nesse espaço, que é um espaço soberano, dialogar sobre esta política e outras ações necessárias. Então, o título da conferência em todo o Brasil, né, porque isso é discutido no Conselho Nacional, reconstrução do SUAS. O SUAS é o Sistema Único de Assistência Social, criado em 2004. Importante você, né, falar sobre explicar o que é SUAS, o que é LOAS, né? Para o pessoal, então, a gente não... A Constituição, ela indica a criação de conselhos de políticas públicas, né? Prioritariamente as políticas de saúde, de assistência social, de proteção à infância e adolescência, ao idoso. Então, a assistência cria a sua lei orgânica. O que é a política de assistência social? Né, uma política voltada para quem? Né? Então, inicialmente era para quem dela precisa. Então, ficou amplo, mas ficou muito significativo, né? Porque é aquele que precisa de uma ação assistencial. Então, seja por questão de renda, a gente às vezes pensa a pobreza só na sua dimensão social, da renda. Então, ela é mais do que isso. Aposentadoria, seria assistência mais saúde? Seria essas três Essa é a variáveis? Seguridade Social. A Seguridade Social. A assistência compõe a Seguridade Social para poder efetivar a proteção para aqueles trabalhadores, né, que estão fora das demais. Quer dizer, ele está na saúde, porque olha que curiosamente, e aí mais uma vez eu retomo o que você disse, né, dos acordos políticos. Os acordos políticos... As negociações, né? Durante a Constituinte... Nós avançamos com relação ao que nós não tínhamos, mas nós ficamos muito aquém do que a gente desejava
em 88. Não por acaso o PT não assina a Constituinte de 88. Eu gosto muito de lembrar isso, né? Que o Lula e os demais não assinam a Constituição de 88, porque para nós de 88 era uma Constituição ainda muito atrasada, que não protegia de modo equitativo todos os cidadãos brasileiros. E a Seguridade mostra isso. A saúde é universal. A previdência só para quem tem carteira assinada. E a assistência social é para os desvalidos, é para os empobrecidos, é para os informais. Então, é para uma categoria, vamos dizer assim, é para uma parcela da população que não acessou sequer a sua condição de cidadão. Então, para vocês verem como essa Seguridade Social ainda é hierarquizada, como ela ainda classifica, né? O que mostra que a cidadania brasileira ainda não existe na sua universalidade, na sua plenitude. Então, essa política ela tem uma importância muito grande. E eu acho que ela vem avançando. O tema da 15ª Conferência é reconstrução do SUAS. Opa, então, reconstrução do Sistema Único de Assistência Social. Perfeito. O SUAS que temos, mas o SUAS que queremos, exatamente para fazer uma reflexão em torno dos últimos 4 anos e da desconstrução da política de assistência social pelo governo anterior. Não só do ponto de vista das emendas que retiraram o orçamento público da assistência social, mas de corte de um conjunto de programas que caracterizam essa política, né? E aí o Auxílio Brasil, o auxílio emergencial, foram as únicas medidas, né, alardeadas e amplamente. A gente só agora tivemos menos 1,5 milhão de cortes de famílias unipessoais. É bom que eu falo isso. Você está falando de 170 mil pessoas. São 86 mil... 498 mil campistas. São 86 mil famílias, mas 40% é de famílias unipessoais masculinas. Que é isso? Isso é no Brasil. Mudou o perfil do Bolsa Família no Brasil pós-Auxílio Brasil. Então, 40% das famílias que recebiam Auxílio Brasil e passam a receber o Bolsa Família, né, que retorna, 40% são famílias unipessoais masculinas. Só o governo federal, já no seu primeiro pente fino, retirou 1,5 milhão de famílias unipessoais masculinas, que estão completamente fora dos critérios, né? Então, a gente vê a funcionalidade, né, desse programa nos últimos anos. Então, assim, é um convite, né, a toda a comunidade, quem já se inscreveu, quem não se inscreveu, que possa se inscrever para participar desta conferência. E ela vai começar no dia 12, no dia 12 de julho, a partir das 5, no auditório da Cândido Mendes. Na quarta-feira que vem. Na quarta-feira que vem, a partir das 5, credenciamento de quem já se inscreveu. E depois a gente vai contar nesta noite, né, além da mesa de abertura, com a participação das autoridades, nós vamos contar com a presença da professora doutora da UFRJ, a professora Mocicleia Mendes, e ela vai falar um pouco desses 4 anos, né, dessa desconstrução do SUAS, pra gente, e trazer para a gente alguns indicadores para a gente pensar a reconstrução, né, os desafios que essa política tem nos seus próximos anos, no sentido de reconstruir direitos importantes, né, para aqueles que sequer acessam direitos fundamentais. E no dia 13, durante o dia inteiro, a gente começa às 8 horas da manhã com o café da manhã. E a gente tem 2 mesas na parte da manhã que o Conselho de Assistência Social julgou como 2 temas importantes, embora não sejam só da assistência social, mas que a assistência social deve dialogar com as demais políticas. A LOAS coloca claramente isso para a política de assistência social. A assistência social, cabe a ela fazer com que os seus usuários, né, aqueles que acessam essa política, possam gozar de todos os direitos e serem integrados nas demais políticas. Então, como é que você faz isso? Fazendo diálogo intersetorial, que é uma das coisas mais difíceis, né? Vocês sabem muito bem. Então, nós precisamos fazer o diálogo intersetorial. Então, a primeira mesa é
o avanço da fome e da extrema pobreza, né? Então, trazer esses dados, porque em 2014 o país tinha saído do mapa da fome. Tinha. Né? Você se lembra? Nós eliminamos, nós trouxemos a extrema pobreza para o patamar de 3,5%, 4%. Avançamos no emprego, trouxemos o desemprego para a casa dos 4,5%. Então, assim, 2014 foram os melhores resultados que o país teve no que diz respeito aos indicadores sociais. Em 2015, quer dizer, começam, né, já vamos dizer assim, né, as manobras, né, em torno do impeachment da presidente Dilma e logo depois né, a consolidação do impeachment, e aí a gente perde, né, também a crise das hipotecas, né, que acaba chegando no Brasil, no mundo inteiro, de modo muito forte. E a gente teve uma política extremamente ultraliberal e que, enfim, o desemprego... Um desastre, né? Um desastre, né? Sim. Então, muito difícil da gente retomar e reconstruir as políticas necessárias. Então, nós vamos discutir o avanço da miséria e da fome, mas pensando a segurança alimentar. Então, a gente não pode discutir só pela assistência social. Então, é preciso responsabilizar o serviço, né, a segurança alimentar do município, conversarmos com os produtores. Vocês sabem, né, que... Agricultura familiar aí. Lógico. Tem produto. Lógico. A gente não, o Bolsonaro acabou produto. com o Conceia, né, a primeira medida dele, e acabou com o programa que agora o governo está retomou agora esse mês, o programa de compra da agricultura familiar. Então, a fome, ela foi tão extensa que ela não pegou só o pessoal da cidade, ela pegou os próprios produtores rurais que não tiveram para quem vender a sua produção. Então, assim, foi um desastre, né? Foi um desastre. E eu queria fazer uma pergunta para a professora Érica, que o CRAS é um elemento importante do Sistema Único de Assistência Social. Aí eu queria, Érica, que você explicasse um pouquinho para os nossos ouvintes o que é o CRAS, o que ele serve, qual o papel que ele tem no Sistema Único de Assistência Social e como é que está a situação dos CRAS aqui em Campos. Sim. Então, seguindo mais ou menos, tendo como referência o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, o SUS foi pensado também nessa relação. O CRAS, ele é o Centro de Referência de Assistência Social, ele seria aquele primeiro acesso, né? Então, aquele que precisa da assistência social, seja em função do programa de transferência de renda, né, o Bolsa Família, ou o BPC, ou um conjunto de outras ações, porque às vezes a gente pensa só os programas de transferência de renda. Mas o CRAS, ele é responsável por um conjunto de programas e de ações e de projetos, né, de convivência familiar, voltada para jovens, voltada para mulheres, um conjunto de ações, né, de proteção social e também de fortalecimento, que a assistência social chama de fortalecimento de vínculos comunitários, né, também, e que devem ser implementados. Então, é a porta que eles costumam falar que é a porta de entrada. É onde você vai para se vincular a esta política, né? E, lamentavelmente, como toda política, você é completamente radiografado, né? Fiscalizado, porque a questão da renda é uma ideia neoliberal, lógico, é um princípio neoliberal. Você classificar, né, a renda em função de alguns critérios, né? Então, aonde você se encaixa, como que você... Então, tudo é critério de renda. Então, são mecanismos que foram sendo introduzidos para você limitar o conjunto, né, de pessoas, né, o acesso dos trabalhadores mais que precisam da assistência social. Então, você limita fazendo isso. Ó, aqui é só meio salário mínimo per capita. Aqui é só meio salário mínimo ou um quarto do salário mínimo per capita. Então, você vai constrangendo também quem é que limitando essa população. Então, o CRAS, ele ao mesmo tempo que deve ser um lugar de acolhimento, ele também é um lugar de
limite, de constrangimento. Mas, de todo modo, a política diz que você tem que acolher, porque cada um leva uma necessidade. Então, cada um vai colocar as suas necessidades e isso vai compondo o que deve ser a política de assistência social também em cada município. Então, o CRAS é o lugar da proteção da vida, da proteção da renda, da proteção do emprego, da proteção da moradia, da proteção do território. Então, o CRAS tem que dialogar com a política de segurança pública. Então, eu vou aproveitar para dizer sobre isso. Sim. Não é responsabilidade da assistência social, mas a assistência social não pode ignorar um território, né, em que as pessoas não têm liberdade de ir e vir, em que os jovens estão sendo assassinados. Então, tem que ter um diálogo com a segurança pública, tem que ter um diálogo com a saúde, tem que ter um diálogo com a educação, porque os jovens estão evadindo, né? Os jovens voltaram, os adolescentes que estavam dentro da escola, nós ampliamos o acesso ao ensino médio, diga-se de passagem, nós ampliamos de 75% para 85%, e agora nós caímos novamente, né? O trabalho infantil voltou. Então, o diálogo do CRAS, o CRAS é esse primeiro acesso à população. E depois nós temos os CREAs, que são as referências mais especializadas, que são voltadas para aqueles que sofrem violação de direito. Então, os CRAS, eles são 13 CRAS, eles estão distribuídos nos territórios, né? Geralmente obedece, ele não é em um bairro, né? Então, você tem regiões que agregam vários bairros, né? Então, você tem no Matadouro, você tem no Esplanada, você tem, né? E você tem nos distritos também. Me parece que até o ano que vem, o de Goitacazes, né? Porque a gente tem no Farol, então agora vem um de Goitacazes. Os distritos sofrem mais, né? Porque não dá para você ainda, né? Quer dizer, não dá. O município ainda não avançou nesse atendimento. Você tem, geralmente, os CRAS vão aos distritos, então fazem aquelas... A população reduziu com o êxito rural do distrito, da zona rural, vieram para... As franjas, né? É verdade. E então o distrito, lógico, ele não é tão populoso como Guarulhos, como Parque Aurora, como Goitacazes, como Penha, como Esplanada, né? Quer dizer, a população está na cidade, né? Ela é cada vez mais urbana. Mas os moradores dos distritos, eles têm muitas necessidades, né? Então, os CRAS fazem isso. Eles vão, eles passam, né? Tem as suas reuniões nas sedes dos distritos para conversar. Então, assim, pode ser feito muito mais coisa no sentido de integrar, de incluir as necessidades dessas famílias, né? A família ainda precisa ser... Vamos dizer assim, a gente precisa ter mais recursos nesta política. E aí, Zé sabe, né? A gente vem ampliando os recursos do orçamento, mas essa política é uma das políticas que menos recebe recursos. Sobretudo se a gente considerar que uma grande parte dele, né, Zé, sai para o programa de transferência de renda.